Olá, queridos alunos dos sextos anos A, B, C. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, a videoaula começa na página 25 da apostila 2 de Língua Portuguesa. Hora da leitura. Texto 4. Romance. Fragmento 2. Gabriel Ternura. Depois de ler o texto, vamos ao explorando o texto. Número 1. De acordo com o texto, como é a relação da professora com os alunos? Número 2. Releia o seguinte parágrafo em que se apresentam as descrições da escola e da professora. O prédio era feio, velho, sujo e mal cuidado. Em nenhum lugar poder-se-ia encontrar maior desmazelo. As paredes haviam perdido a cor. O reboco, em algumas partes caído, deixava à vista os tijolos desanimados pelo peso das telhas. Os móveis jaziam sem vontade de receber as crianças. Mesmo a professora, ranzinza e doente dos pulmões, dava a impressão de total desarranjo e desinteresse pelo trabalho. Nenhum cartaz ou mural quebrava o pesado ar de decadência da escola. Letra A. No texto, há várias expressões usadas no sentido figurado. Identifique-as. Letra B. Por que podemos dizer que essas expressões estão em sentido figurado? Letra C. Que efeitos de sentido essas expressões figuradas provocam no texto? Letra D. A que classe gramatical pertencem as palavras feio, velho, sujo e mal cuidado, usados na primeira frase desse parágrafo? Para que servem as palavras dessa classe gramatical? Número 3. Esse parágrafo foi construído para que o leitor visualizasse a escola e a professora. Que adjetivos colaboraram para que esse objetivo fosse atingido? Dê exemplos. O trecho do texto em destaque é predominantemente descritivo ou narrativo? Justifique sua escolha. Número 4. Preencha os espaços com informações retiradas do trecho destacado na questão 2. Como eram o prédio, as paredes, os móveis e a professora? Conhecendo o gênero textual. As descrições são importantes em vários gêneros de texto. Em um conto, por exemplo, por meio da descrição, o autor apresenta as características do lugar, das personagens, de tudo o que é importante para a criação do clima da narrativa, imagens, sentimentos, etc. Assim, ele cria expectativas, prende o leitor à história, envolvendo-o na trama. Um texto pode ser mais descritivo ou mais narrativo. Isso dependerá da intenção de seu autor. Observe o esquema anterior do texto Gabriel Ternura. Em primeiro lugar, o texto expressa uma ideia geral do ambiente: feio, velho e sujo. Em seguida, o texto começa a descrever cada parte desse mesmo ambiente, a fim de que o leitor tenha uma imagem mais clara do lugar. Ele parte do mais geral, prédio, para os aspectos mais particulares, paredes, móveis. Depois descreve a personagem que está nesse ambiente,
compondo o mesmo quadro de abandono do lugar. Como conclusão, retoma a ideia geral apresentada no início do parágrafo, chamando a atenção para o estado de decadência da escola. Portanto, nem sempre basta dizer que um ambiente é feio ou bonito. Ao se fazer uma descrição, é preciso dar detalhes do lugar, para que o leitor consiga imaginá-lo. E, para que você não se perca na hora de escrever, faça um plano, um pequeno esquema. Quando estiver sem ideias, escreva tudo o que vier ao pensamento. Depois selecione o que você achou mais interessante. Em seguida, coloque as frases em ordem e desenvolva em um parágrafo cada uma das ideias selecionadas. Mãos à obra. A observação é uma das habilidades essenciais para se elaborar uma boa descrição. Desenvolva-a fazendo a próxima tarefa. Aqui, vocês vão produzir um texto seguindo as orientações abaixo. Hora da leitura. Texto 5, relato de memória. Você sabe o que é um relato de memórias? Leia um relato de memórias do escritor e desenhista Ziraldo, conhecido pela criação de personagens famosos como o Menino Maluquinho. Depois de ler o texto, sua presença em minha vida foi fundamental. Vamos para as perguntas do Explorando o Texto. Número 1. Por que a primeira professora do narrador é inesquecível para ele? Número 2. A professora Helena Antipoff revolucionou o ensino básico de Minas na década de 1940. Letra A. Com que objetivo ela provocou essa revolução? Letra B. Como ela conseguiu atingir seu objetivo? Número 3. Além dos adjetivos maluquinha, pequenina, frágil e bonitinha, apresentados por Ziraldo no último parágrafo de seu texto, podemos perceber por meio do contexto outras características de Dona Glorinha. Releia o relato de Ziraldo e identifique outros 2 adjetivos que possam descrever Dona Glorinha. Justifique suas escolhas. Número 4. Observe a frase abaixo em que Ziraldo se refere a Dona Glorinha. Só mais tarde foi que percebi a luta de Dona Glorinha, que ela venceu, descobrindo, bem mais tarde, que sua presença em minha vida tinha sido fundamental para que não perdesse por aí. A vida, digo, letra A. Por que o narrador afirma que Dona Glorinha venceu? Letra B. Que atitudes dessa professora fizeram com que ela fosse fundamental na vida dele? Número 5. Compare. Em que aspectos se diferenciam as professoras Dulce e Glorinha? Número 6. Releia outro trecho do texto. Somente um pouco mais tarde, descobri que ela sabia tudo da minha vida. Vinha me observando no meio de centenas de alunos do velho grupo, e até já havia mandado chamar meu pai para conversar. Que a ação da professora, além da descrita acima, confirma que ela já intuíra que o narrador teria um futuro promissor? Número 7. No texto, o narrador dá sua opinião sobre as professoras. Localize esses trechos e transcreva-os abaixo. Número 8.
Retire do texto as palavras ou expressões indicadoras de que o narrador conta fatos ocorridos no passado. Número 9. Em sua opinião, por que as pessoas costumam produzir relatos orais ou escritos? Reflexão sobre o uso da língua. Numeral. Número 1. Releia esse trecho do relato de Ziraldo sobre uma das ações de Helena Antipov, que formou novas professoras e as espalhou por Minas Gerais. Então, formou 150 jovens idealistas. Letra A. Para completar a frase abaixo, identifique e escreva por extenso o numeral que revela o grande número de professoras que Helena Antipov formou. Então, formou jovens idealistas. Letra B. A professora Glorinha Dávila foi uma das discípulas de Helena Antipov. Volte ao texto e escreva por extenso em que década esse fato aconteceu. Complete a frase, escrevendo a informação numérica por extenso. Ela era discípula de Helena Antipov, que revolucionou o ensino básico de Minas na década de... Letra C. Responda. Essas informações numéricas são importantes nesse relato? Justifique sua resposta. Número 2. Releia estas frases retiradas do relato de Ziraldo. A primeira professora que minha memória grava não tinha carinho comigo. Minha segunda professora marcante foi Dona Glorinha Dávila, mãe do poeta e escritor mineiro João Etienne Filho. As palavras destacadas indicam o quê? Número 3. Ao estudar matemática, você já deve ter se deparado com situações-problema, parecidas com as apresentadas a seguir. Paula ganha o triplo do que ganha Janete. Carlos, no entanto, ganha o dobro de Paula. Quanto ganha Carlos em relação a Janete? Letra A. Que palavras do problema de matemática indicam multiplicação? Letra B. Responda à questão proposta no problema. Importante saber, as palavras que indicam número pertencem à classe gramatical dos numerais. Ao indicar quantidade, são chamadas de numerais cardinais. Por exemplo, a mulher tinha 7 filhos. Há casos em que o numeral indica a ordem. São os numerais ordinais. Veja um exemplo. Na terceira noite, fui buscar o livro espontaneamente, mas o velho estava sombrio e silencioso. Os numerais também podem indicar multiplicação. São chamados numerais multiplicativos. Exemplo, Paula ganha o triplo do que ganha Janete. E fração, quando indica parte de um todo. São os numerais fracionários. Paula ganha metade do que ganha Carlos. Janete ganha 1/3 do que Paula ganha. Portanto, os numerais podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Saiba mais sobre esse assunto no apêndice. Número 4. Observe as palavras em destaque ao ler as próximas frases. Frase 1. Na bolsa, eu guardei um alfinete de fralda que eu tinha achado na rua. Frase 2. A bolsa tinha apenas um zíper.
Em qual das duas frases a palavra indica quantidade? Como você chegou a essa conclusão?